Agora, quero que você se volte comigo para Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, começando no versículo 25. E grandes multidões o seguiam. Note que grandes multidões, como uma grande multidão aqui esta noite. E apesar do fato de que aqui no estádio de Tampa está um pouco mais frio do que Tampa normalmente tem nesta época do ano, muitas pessoas estão com seus casacos esta noite. Mas o meteorologista promete que estará bem quente amanhã. E há uma grande multidão aqui. São 35 mil pessoas aqui, apesar do frio. E isso é uma multidão tremenda em qualquer lugar do mundo. E grandes multidões estavam com ele. E ele se voltou e disse a eles: Você sabe, toda vez que uma grande multidão começava a seguir Jesus, ele a separava. Ele dizia: Vocês sabem, eu vou morrer em uma cruz. E se vocês não estiverem dispostos a ir comigo, não me sigam. E isso já separava as pessoas naquele momento, porque elas não queriam ir para uma cruz, pois a cruz era um lugar de execução romana, onde executavam criminosos. E ele disse: Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro, isso é uma expressão idiomática de preferência em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou até mesmo de sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar, e ele disse: se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião, ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores. E 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam.
E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver, se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos. Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão, pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje, mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar. Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais,
porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tem um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer, antes de tudo, que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês por que a Bíblia não é verdadeira. Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá, impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço.
Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje, exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa. E Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem: eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida. Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Líderes cristãos que estejam prontos para avançar, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando você nesta noite para se juntar ao exército dele. Marchar com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro, você precisará tomar essa decisão inicial. Dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé, eu o recebo, Senhor, em meu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Centenas de vocês, jovens e velhos, vou pedir que façam algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que se levantem de seus assentos agora. Centenas de vocês. E venha, e fique neste campo e diga: ao vir, eu recebo Cristo. Eu quero seguir Cristo. Quero entregar todas as chaves do meu molho a Ele, não importa o custo. Estou disposto a pagar o preço nesta noite, seja qual for. Se você está com amigos ou parentes, traga-os com você. Mas venha. Ou se você veio em um ônibus, eles vão esperar por você. Quem quer que esteja com você, eles vão esperar. E depois que todos vocês estiverem aqui, quero dizer algumas palavras para vocês, fazer uma oração e entregar-lhes alguns materiais. E então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Mas venham, não deixe esta noite escapar, pois a Bíblia diz: aquele que endurece o coração, mesmo após muitas repreensões, será de repente destruído sem remédio. Você pode nunca mais ter um momento em toda a sua vida em que esteja tão perto do reino quanto está nesta noite. Este é o seu momento e a sua hora. Venha rapidamente de todos os lugares. Vamos esperar. Já há centenas vindo. Junte-se a eles e venha. E enquanto você vem, o coral vai cantar.
Você que está assistindo pela televisão pode ver que cada corredor deste grande estádio aqui em Tampa, Flórida, está cheio de jovens e idosos vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja agora. Estou pedindo que você o faça. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso agora.